Olá, paz seja convosco. Sou o pastor Leonardo, da Igreja do Evangelho Quadrangular. É uma imensa alegria estar aqui hoje para compartilhar com vocês algo que considero um dos segredos mais profundos e transformadores da nossa fé. Ao longo da história, nós, cristãos, temos celebrado a cruz de Cristo como o evento central da nossa salvação. Com razão, é o ponto culminante do plano de Deus, o ato de amor que nos resgatou da morte e do pecado. No entanto, muitas vezes, tendemos a enxergá-la como um acontecimento isolado, algo que aconteceu há 2000 anos e que nos garante a entrada no céu, sem necessariamente impactar a totalidade da nossa experiência aqui na Terra. Hoje convido a ir além dessa visão. Proponho uma perspectiva radicalmente diferente, a de que a crucificação de Jesus não foi apenas um evento, mas o início de um processo terapêutico e redentor. Um processo que se destina a ser vivido e aplicado em nossas vidas diariamente. Quando olhamos para nossa caminhada de fé, muitos de nós carregamos feridas, cicatrizes e dores profundas. Algumas são visíveis, outras estão escondidas nas profundezas da nossa alma. E para algumas dessas feridas, a cura parece inalcançável. O adultério, por exemplo, é uma dessas feridas devastadoras. Ele não é apenas um erro, mas um câncer que corrói o casamento, destrói famílias e deixa um rastro de trauma e dor. A dor que o adultério causa não se resolve com uma simples confissão ou um pedido de perdão. Ela exige uma intervenção profunda, uma cirurgia da reconciliação que vai até a raiz do problema. A história de Davi e Batseba, que exploraremos em nossa jornada, serve como um poderoso exemplo disso. Davi, um homem segundo o coração de Deus, viveu as consequências terríveis de tentar ocultar seu pecado, e a sua restauração só começou de fato quando ele se submeteu a um processo de humilhação e quebrantamento. Nossa conversa de hoje é sobre esse processo. É sobre um caminho que nos convida a seguir os passos da cruz para encontrar a liberdade que tanto almejamos. Vamos percorrer 10 princípios que formam a espinha dorsal desse processo de crucificação, da humilhação inicial, que nos liberta do nosso orgulho, a confissão, que dissipa as trevas, do perdão, que nos liberta da amargura, a restituição, que repara os danos, e, finalmente, a intercessão, que nos capacita a lutar pela libertação de outros. Este não é um caminho fácil. É doloroso e exige coragem. Mas é o único caminho para uma cura verdadeira e completa. Ao final desta apresentação, meu desejo é que cada um de vocês saia daqui com uma compreensão mais profunda da cruz e com as ferramentas necessárias para aplicar esses princípios em suas próprias vidas, rompendo com ciclos de pecado, restaurando relacionamentos e vivendo em plena liberdade e santidade. O sacrifício de Jesus nos deu a chave. Agora, cabe a nós decidir usá-la para abrir as portas da nossa própria restauração. Oremos. Querido e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos apresentamos diante de Ti. Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, com corações abertos e mentes dispostas a ouvir a Tua voz. Senhor, nós Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Não apenas como um evento histórico, mas como o início de um processo de cura e libertação para cada um de nós. Reconhecemos que, em nossas vidas, carregamos feridas, algumas visíveis, outras ocultas, que nos impedem de viver a plenitude que o Senhor planejou. Nós te pedimos agora que o Teu Espírito Santo nos guie e nos ilumine. Remove de nossos corações todo orgulho, toda resistência e todo medo que nos impede de nos submetermos ao Teu processo de cura. Humilhamo-nos diante de Ti, reconhecendo que somos dependentes da Tua graça. Que o Teu Espírito nos dê a coragem para confessar nossos pecados, o poder para nos arrependermos de verdade, e a compaixão para perdoar aqueles que nos ofenderam. Capacita-nos, Senhor, a renunciar a toda e qualquer influência das trevas, a reparar os danos que causamos através da restituição, e a reconstruir os relacionamentos que foram quebrados, buscando a reconciliação. Que a nossa vida seja uma expressão de disciplina e obediência, para que o nosso caráter seja transformado e fortalecido. Dá-nos, Senhor, a Tua paz, um descanso que vem da total confiança em Ti, para que a nossa alma possa ser completamente curada. E, por fim, que possamos nos tornar intercessores, por aqueles que amamos, por nossa família e por nossa nação. Abençoa cada palavra que será dita, para que não seja apenas conhecimento, mas que se torne vida em nossos corações.
que esta apresentação não seja apenas uma experiência, mas um ponto de virada para a restauração completa. Que toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quero começar com uma pergunta simples. O que a cruz significa para você? Para muitos, ela é o símbolo máximo do amor de Deus, o sacrifício que nos garantiu a salvação e a vida eterna. E é tudo isso, com certeza. Mas e se a cruz for mais? E se ela for um manual de instruções para nossa jornada aqui e agora? O que vamos explorar hoje é a ideia de que a crucificação não é apenas um evento que aconteceu no passado. É um processo contínuo de cura e libertação que se aplica diretamente às nossas vidas. Pense na ferida de um casamento, no fardo da amargura ou no peso de um pecado oculto. A cruz não nos oferece um atalho para a cura, mas sim um caminho. Um caminho que exige nosso envolvimento. Vamos descobrir como os princípios que Jesus viveu e demonstrou na cruz podem ser as chaves para desatar as amarras que nos prendem e nos conduzir a uma vida de restauração completa, uma vida de verdadeira liberdade. Continuando nossa reflexão, vamos nos aprofundar em um ponto crucial para entender nosso tema, a distância entre a maldição e a cruz. Muitas vezes, em nossa vida, enfrentamos sintomas de problemas que parecem insuperáveis. A tristeza crônica, a repetição de padrões de fracasso nos relacionamentos, a ansiedade constante. Chamamos esses sintomas de maldições porque, em essência, eles são o resultado de uma raiz espiritual. Nós podemos tentar tratar esses sintomas de diversas maneiras, buscando ajuda superficial, tentando nos ocupar com distrações, ou até mesmo orando para que eles desapareçam. Mas a cura verdadeira não se encontra no tratamento dos sintomas, e sim em ir até a causa. Existe uma distância entre aquilo que estamos vivendo, a maldição, e a resposta definitiva para ela, que é a cruz de Cristo. A crucificação, a forma como a abordamos hoje, é a ponte que nos permite percorrer essa distância. Ela é a resposta de Deus para as causas da maldição. O fato de Jesus ter morrido na cruz e ter pago o preço pelos nossos pecados não significa que somos salvos automaticamente, sem qualquer participação. A salvação nos dá o direito à liberdade, mas para de fato experimentá-la, precisamos interagir com os princípios da cruz. Em outras palavras, a libertação não é um processo mágico, onde uma oração resolve tudo. É um processo dinâmico. É um convite para que, de forma voluntária, nos submetamos aos princípios da crucificação. É a resposta humana que damos à resposta divina. E é exatamente isso que vamos destrinchar nos próximos minutos. Vamos entender como, ao abraçarmos esses princípios, podemos ir além dos sintomas e tratar a raiz dos problemas que nos afligem, encontrando uma vida verdadeiramente livre e abundante. Agora, vamos focar em um exemplo prático e doloroso que, infelizmente, assola muitos casamentos e famílias: o adultério. Na nossa cultura, ele é frequentemente tratado como um deslize, um erro que pode ser perdoado e esquecido. No entanto, precisamos entender que o adultério é muito mais do que isso. Ele é uma ferida de morte. Pensem bem nessa expressão, uma ferida que não apenas machuca, mas que tem o poder de aniquilar o casamento, destruir a confiança e desintegrar a identidade de uma pessoa. A ferida do adultério não é superficial, é como um câncer espiritual. E, assim como um tumor maligno, ele não desaparece com um simples pedido de desculpas. A cura exige uma intervenção radical, uma cirurgia da reconciliação. E, como toda cirurgia, ela é dolorosa. Vai demandar que abramos a ferida, que a expomos para que possa ser limpa e tratada. Muitos preferem ignorar a dor, ocultar o problema, mas isso é como deixar um câncer crescer em segredo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai se manifestar com uma destruição ainda maior. Para ilustrar esse ponto, vamos olhar para uma das histórias mais conhecidas e impactantes da Bíblia, o caso de Davi e Batseba. Davi era um homem de Deus, um rei poderoso. No entanto, ele cometeu adultério, e o que é pior, tentou esconder seu pecado. Ele orquestrou a morte de Urias, o marido de Batseba, na esperança de que o tempo e a posição real abafassem a sua transgressão. Por um ano, ele viveu com a culpa e o segredo, e o resultado foi devastador. Sua família foi arruinada. Ele perdeu a paz interior,
o relacionamento com Deus foi comprometido e, a longo prazo, seu próprio reino foi abetado. A intervenção divina veio através do profeta Natã. Ele confrontou Davi, expondo seu pecado. E foi nesse momento que o processo de cura de Davi começou. Ele não minimizou o que tinha feito. Ele se humilhou, rasgou suas vestes, e confessou seu pecado diante de Deus. E aqui, a história de Davi nos ensina que a ocultação do pecado é o verdadeiro veneno. Quando tentamos esconder nossas falhas, nós nos tornamos vulneráveis a ataques ainda piores. O pecado se reproduz nas sombras e o diabo nos usa de formas ainda mais destrutivas, assim como Satanás usou Simei para amaldiçoar Davi e Absalão para se rebelar contra ele. Davi teve que passar por um processo doloroso de enfrentar as consequências. Ele teve que deixar o palácio, o que simboliza a humilhação de abandonar sua posição e orgulho. Ele teve que suportar o apedrejamento, ou seja, a crítica e a agressão das pessoas. Ele teve que lidar com a rebelião, que representa as consequências diretas de sua traição. A lição é clara: a restauração não acontece sem dor. A purificação, que é a cura completa da ferida, é mais do que o perdão. O perdão é a decisão de não guardar ressentimento. Mas a purificação é o processo de esclarecer, resolver e restaurar. É a transparência e a reconciliação que dissolvem as consequências espirituais e emocionais que o pecado deixou para trás. No caso de Davi, a purificação de Deus só começou quando ele se humilhou de forma completa e transparente. Esse é o caminho da cruz, um caminho que exige dor, mas que garante a cura total. Para navegarmos em direção à cura e à liberdade, é essencial termos um mapa. E o nosso mapa, nesse processo de crucificação, é composto por 10 princípios redentores. Pensem neles não como uma lista de tarefas, mas como os passos de uma jornada espiritual profunda. Esses princípios são as armas do sangue de Jesus, as ferramentas que nos foram dadas para vencer a batalha contra o pecado e suas consequências. Começamos com a humilhação e a confissão, que nos ajudam a quebrar o orgulho e o segredo. Seguimos para o arrependimento e o perdão, que transformam nossa mentalidade e nos libertam da amargura. Depois, temos a renúncia e a restituição, que são ações práticas que desfazem o mal que causamos. A jornada continua com a reconciliação, a disciplina e o descanso, que consolidam nossa nova vida em Cristo. E, por fim, chegamos à intercessão, onde nos tornamos agentes de cura para o mundo. Vamos, agora, explorar cada um desses princípios, um por um, para entender como eles nos levam à vitória que Jesus conquistou por nós. Agora que entendemos o contexto e a urgência de encarar nossas feridas, vamos começar a percorrer o caminho de cura. O primeiro e talvez mais desafiador passo nesse processo de crucificação é a humilhação. A humilhação é o ato de renunciar à nossa reputação. É um princípio que se opõe diretamente ao nosso orgulho, essa fortaleza que erguemos em torno de nós mesmos. O orgulho nos faz acreditar que somos autossuficientes, que temos o controle, e que precisamos manter as aparências a todo custo. No entanto, o orgulho é, na verdade, a maior pedra no caminho da libertação. É ele que nos impede de reconhecer a nossa vulnerabilidade e a nossa necessidade de Deus. Viver em humilhação é uma escolha radical, significa descer do pedestal que construímos para nós mesmos. Significa abandonar o palácio da nossa própria glória, como Davi fez. Quando ele foi confrontado por Natã, ele se humilhou profundamente, rasgou as vestes e se prostrou diante de Deus. Ele renunciou à sua posição de rei, ao seu prestígio e ao seu poder, e essa foi a atitude que abriu as portas para a sua restauração. Deus habita com o contido e humilde de espírito, como diz a Escritura. A humilhação não é uma punição, mas um veículo de graça. Ela nos coloca no lugar certo para que Deus possa nos encontrar e nos restaurar. É o carro-chefe da nossa cura. É um ato de amor a Deus, pois escolhemos a sua vontade acima da nossa própria reputação. Da humilhação, passamos naturalmente para o segundo princípio, a confissão. Muitos de nós entendemos a confissão como um ritual formal ou uma oração silenciosa. Mas, dentro do contexto desse processo, a confissão é muito mais do que isso. É o processo de expor o pecado, a culpa e a vergonha a Deus, e quando necessário, a outra pessoa. O pecado,
quando oculto, se torna um fardo insuportável que alimenta o inimigo. A vergonha e a culpa nos levam a construir muros em torno do nosso coração, nos isolando dos outros e, mais importante, de Deus. A confissão é o ato de quebramento que tem o poder de dissipar as trevas que o pecado criou. Ela é como um bisturi espiritual que abre as prisões da nossa alma. Quando confessamos, nós tiramos o poder do pecado. Nós o tiramos do esconderijo e o trazemos para a luz. A confissão não se trata apenas de dizer o que fizemos, mas de ver o que o pecado realmente é, uma ofensa a Deus. É um processo de reconhecimento profundo. A Bíblia, em Tiago 5 versículo 16, nos encoraja a confessar vossas culpas uns aos outros e a orar uns pelos outros, para que sejais curados. Isso nos mostra que a confissão não é um ato solitário, mas um ato que nos reconecta à comunidade de fé. O ato de confissão, especialmente quando escandaloso, é uma poderosa arma espiritual. Quando decidimos ser ousados e transparentes, estamos crucificando a nossa reputação. E essa atitude tem um efeito devastador sobre as obras das trevas. A confissão tem o poder de purificar a atmosfera espiritual, pois ela anula as acusações do inimigo. Quando confessamos, não há mais nada a ser acusado. Para aqueles que lutam com pecados ocultos, a confissão é o primeiro passo para a liberdade. Ela lida com a ignorância, a vergonha e a culpa que oprimem a alma. E, para aqueles que têm dificuldade em confessar, é importante lembrar que a confissão não é para humilhar, mas para curar. É um ato de amor a nós mesmos, pois nos liberta das amarras do segredo e nos permite experimentar a purificação e a cura que só a luz de Cristo pode trazer. Humilhação e confissão andam de mãos dadas. A humilhação nos dá a coragem de confessar, e a confissão é a manifestação visível da nossa humildade. Juntos, esses dois princípios formam a base para toda a restauração que se seguirá. Eles são a porta de entrada para o processo de crucificação que nos levará à verdadeira liberdade em Cristo. Com a humildade de confessar nosso pecado, estamos prontos para o terceiro passo do nosso processo de crucificação, o arrependimento. No mundo em que vivemos, a palavra arrependimento muitas vezes é confundida com remorso. O remorso é a dor pelo que fizemos, a tristeza que sentimos pelas consequências do nosso erro. Mas o arrependimento é muito mais profundo e transformador. A palavra grega para arrependimento, metanoia, significa uma completa mudança de mente. É a decisão consciente de mudar nossa forma de pensar, nossa motivação e nosso propósito. É um giro de 180 graus na direção oposta ao nosso pecado. O remorso pode nos levar ao desespero, como aconteceu com Judas. Ele sentiu uma dor terrível pelo que fez, mas essa dor o levou à destruição. O arrependimento, no entanto, é a dor que nos leva à vida. Ele é um dom de Deus, uma sensibilidade ao Espírito Santo que nos convence do pecado e nos inspira a tomar uma nova direção. É a decisão de que eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais viver nesse padrão. O arrependimento se manifesta em ações e no planejamento de um novo caminho, longe do pecado. É a evidência de que a confissão foi genuína. Do arrependimento, avançamos para o quarto e talvez mais complexo princípio, o perdão. O perdão é um mandamento de Deus, não uma sugestão. É uma escolha que fazemos, e não um sentimento que esperamos que aconteça. Muitos de nós ficamos paralisados, esperando sentir a vontade de perdoar alguém que nos feriu profundamente. Mas o perdão não funciona assim. Ele é um ato da nossa vontade, um sacrifício que fazemos em obediência a Cristo. Perdoar é um ato de negação de si mesmo, um ato de abrir mão do nosso direito à vingança. O perdão é unilateral. E isso é crucial para entendermos. Não podemos esperar que a pessoa que nos ofendeu peça perdão para que possamos perdoar. O perdão que Jesus nos dá na cruz é a base para o nosso perdão aos outros. Ele nos perdoou quando ainda éramos pecadores, sem que tivéssemos feito nada para merecer. Da mesma forma, somos chamados a perdoar de forma incondicional. E o que acontece com a dor da memória? Essa é uma das maiores objeções que as pessoas têm ao perdão. Como posso perdoar se não consigo esquecer? Perdoar não é apagar a memória, é ter uma memória cicatrizada. A ferida ainda está lá, a lembrança do que aconteceu permanece, mas a dor e a toxicidade foram removidas.
Pense em uma cicatriz. Ela é um lembrete do que aconteceu, mas não causa mais a dor da ferida aberta. O perdão nos concede essa paz. Ele libera o prisioneiro, e nós descobrimos que o prisioneiro éramos nós. O processo de perdoar tem fases. Começamos muitas vezes na indiferença, passamos pela raiva e pelo conflito, podemos sentir frustração, mas o objetivo é chegar à aceitação e à paz. O perdão é uma jornada, e a cada passo, somos purificados. O perdão cura a amargura, o ressentimento e o ódio que podem se enraizar em nossos corações. O perdão também é um poderoso ato de autoridade espiritual. Quando perdoamos, tiramos do inimigo o direito de nos atormentar com a culpa, com a amargura e com a falta de perdão. Juntos, o arrependimento e o perdão nos colocam em um caminho de cura profunda. O arrependimento lida com a nossa culpa, enquanto o perdão lida com a nossa dor. E ambos são essenciais para que possamos nos libertar de verdade e viver uma vida de paz e plenitude em Cristo. Continuando nossa jornada pelos princípios da crucificação, chegamos agora ao quinto e sexto passos, que são a renúncia e a restituição. Esses dois princípios nos desafiam a agir de forma prática, indo além da confissão e do arrependimento internos. Eles exigem ações concretas que demonstrem a seriedade do nosso compromisso com a cura e a libertação. O quinto princípio, a renúncia, é um repúdio total e absoluto a qualquer envolvimento com o reino das trevas. Após confessar e nos arrepender, precisamos tomar uma posição firme contra as forças que nos influenciaram. A renúncia é o ato de quebrar e anular pactos, crenças e alianças demoníacas que podem ter sido estabelecidas através do nosso pecado ou até mesmo por meio de nossas heranças geracionais. Muitas vezes, sem perceber, fazemos acordos com o inimigo. Seja através de um juramento de vingança, uma crença na mentira, ou uma aceitação de uma maldição. A renúncia é o momento em que, em voz alta e com autoridade, nós declaramos que esses acordos estão quebrados pelo poder do sangue de Jesus. É uma declaração de que não somos mais escravos de nossa história de pecado e que não pertencemos mais às trevas. É um ato de apropriação da nossa nova identidade em Cristo. E isso nos leva ao sexto princípio, que considero um dos mais desafiadores, mas também um dos mais poderosos, a restituição. A restituição é o processo de retratar, devolver e restaurar aquilo que foi danificado, subtraído ou defraudado. É a prova visível e palpável de que nosso arrependimento é genuíno. A restituição vai além de uma simples desculpa. É a ação de reparar o dano causado. Pensem na história de Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos corrupto, que enriquecia à custa da opressão de seu próprio povo. Quando ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Ele não apenas disse, Senhor, me perdoa. Ele se levantou e declarou, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. A restituição de Zaqueu não foi apenas uma ação de caridade, foi a prova do seu arrependimento e a demonstração do seu compromisso com a nova vida em Cristo. A restituição é difícil porque exige humildade, coragem e, muitas vezes, um custo financeiro ou pessoal. As desculpas para não fazê-la são muitas, já faz muito tempo, a pessoa já morreu, vai me custar muito, ou e se a pessoa me rejeitar? Mas a restituição é o princípio que liberta a nossa consciência e nos dá autoridade espiritual. Quando reparamos o dano que causamos, tiramos o direito do inimigo de nos acusar e de nos aprisionar com a culpa. Tanto a renúncia quanto a restituição são atos de obediência que fecham as portas que o pecado abriu em nossas vidas. A renúncia rompe com as influências demoníacas, enquanto a restituição repara os danos físicos e emocionais que nosso pecado causou. Juntos, esses princípios nos capacitam a andar em uma liberdade que não é apenas interna, mas que se manifesta externamente, afetando e transformando nosso mundo. A verdadeira liberdade não é apenas uma sensação, mas uma realidade que se manifesta através de nossas ações e escolhas. A renúncia e a restituição são as chaves para que essa realidade se torne visível e permanente. Continuando nosso aprofundamento, vamos agora explorar os próximos 3 princípios que são a coroação de nossa jornada: reconciliação, disciplina e descanso. A reconciliação é o 7º princípio. Ela vai além do perdão, que é um ato individual e unilateral. A reconciliação é um ministério.
É o processo de desatar as amarras da inimizade, do ressentimento, da amargura e do ódio. O inimigo, com sua astúcia, polariza as pessoas, criando barreiras que nos separam de Deus e uns dos outros. Ele usa o engano e a culpa para nos manter presos em inimizades. Quando nos reconciliamos, estamos ativamente desfazendo as obras do diabo. É um processo de restauração de relacionamentos quebrados, seja com familiares, amigos ou até mesmo com grupos sociais e raciais. O ministério da reconciliação tem o poder de libertar da culpabilidade e do engano que nos impedem de viver em comunhão. A cruz de Cristo não apenas nos reconciliou com Deus, mas também quebrou o muro de inimizade que nos separava uns dos outros, tornando-nos um só corpo. O oitavo princípio é a disciplina e a obediência. A cura e a libertação não são o fim. Elas são a porta de entrada para uma vida de santidade. E a santidade é construída por meio da disciplina e da obediência. A obediência não é uma lista de regras a serem seguidas, mas uma resposta de amor a Deus. É a escolha de viver de acordo com os princípios da sua palavra, e essa escolha constrói nosso caráter. A disciplina é o exercício contínuo de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Muitos de nós tememos a disciplina, mas ela é um presente de Deus. Ela nos protege, nos fortalece e nos dá imunidade contra o mal. A obediência é a prova de que nosso arrependimento é genuíno e de que nosso coração foi transformado. A luta contra o pecado é real, e falhas podem acontecer. Mas a disciplina nos ensina a não desistir, a nos levantar novamente e a continuar a caminhada, confiando que a graça de Deus é suficiente. A obediência nos concede autoridade e nos leva a um nível de relacionamento mais profundo com Deus. E, finalmente, o nono princípio é o descanso. O descanso é o ápice da nossa jornada de cura. Ele não é apenas a ausência de trabalho, mas a paz que vem da rendição e da confiança total em Deus. Quando passamos por todos os princípios, da humilhação à reconciliação e obediência, nosso coração encontra um lugar de paz inabalável. O descanso elimina a ansiedade, o medo, a culpa e a vergonha que antes nos oprimiam. A paz que o descanso nos proporciona é uma segurança absoluta no meio das tempestades da vida. A falta de descanso, a inquietação e a ansiedade constante, são sintomas de que ainda há algo tóxico em nossa alma. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento, é o sinal de que a cura foi completa. É o resultado de uma rendição genuína a Deus, onde não precisamos mais ter o controle, pois Ele está no controle. A paz que temos em Cristo é a certeza de que a vitória já foi conquistada e que podemos repousar nele, independentemente das circunstâncias. A reconciliação, a disciplina e o descanso são os frutos do processo de crucificação. Eles nos levam a uma vida de comunhão, de caráter e de paz. Não é um caminho fácil, mas é o único caminho para a plenitude. E o melhor de tudo é que, ao nos submetermos a esse processo, nos tornamos vasos de cura, capazes de ministrar a outros com a mesma compaixão e autoridade que recebemos de Deus. Para encerrar nossa jornada pelos princípios da crucificação, chegamos ao 10º e último passo, a intercessão. A intercessão é um ato sacerdotal. É quando nos colocamos no lugar de outra pessoa, ou de um grupo, e os representamos diante de Deus. É o princípio que nos move de nossa própria cura para a cura de outros. É a manifestação suprema do amor e da compaixão. O intercessor se coloca na brecha, o espaço vazio entre a dor, o pecado ou a necessidade de alguém e a graça e o poder de Deus. O grande exemplo de intercessão é, sem dúvida, o próprio Jesus. Sua vida, morte e ressurreição são o ato intercessório supremo. Ele se identificou conosco, com nossos pecados, dores e enfermidades. Ele não estava apenas no lugar da pessoa, ele se tornou a pessoa, carregando em si a nossa culpa. É esse modelo de identificação que somos chamados a seguir. A intercessão acontece em diferentes níveis, e é importante entender a profundidade de cada um. O primeiro nível é entre Deus e a pessoa. Aqui, o intercessor é um evangelista, um canal que aproxima a pessoa de Deus e a Deus da pessoa. Isso pode acontecer através da oração, da misericórdia, do serviço ou até mesmo da simples apresentação do Evangelho. O segundo nível é entre Satanás e a pessoa. Nesse nível,
o intercessor se coloca como um escudo, um protetor que repreende o ataque demoníaco sobre a vida de alguém. Um exemplo perfeito é quando Jesus disse a Pedro: Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu roguei por você, para que sua fé não desfaleça. Jesus estava se colocando na brecha, intercedendo pela fé de Pedro contra o ataque do inimigo. O terceiro nível é um dos mais profundos, entre o pecado e a pessoa. Aqui, o intercessor se identifica com o pecado do outro. Ele confessa, se arrepende e ora como se o pecado fosse dele próprio, clamando por libertação e purificação em nome da pessoa amada. É nesse nível que vemos a intercessão criativa operar, como uma oração que não é meramente um pedido, mas uma declaração profética que molda o futuro. O quarto nível é a intercessão entre uma circunstância e a pessoa. O intercessor ora por livramento e tragédia, clamando a Deus por misericórdia e proteção. É a oração de que Deus revele antecipadamente algo ruim que possa acontecer e que livre a pessoa do perigo. A intercessão também possui uma faceta coletiva. Através da intercessão, podemos restaurar linhagens e quebrar maldições geracionais. Quando o intercessor se humilha e confessa as iniquidades de sua família ou de sua nação, ele está desautorizando as forças demoníacas que operam sobre aquelas vidas. A morte intercessória de Jesus é o modelo perfeito, pois ele não apenas salvou indivíduos, mas restaurou a linhagem humana. Sua intercessão na cruz desautorizou a permanência de demônios e reintegrado a família humana na influência do Espírito Santo. Para que a nossa intercessão seja poderosa, precisamos de alguns elementos. Primeiro, a unidade. A oração congregacional, onde nos unimos em um só corpo, tem uma autoridade incomparável. Segundo, a profundidade do nosso quebrantamento e transparência. Quanto mais transparentes e humildes somos, maior o poder da nossa intercessão. Terceiro, a precisão do mapeamento espiritual. Precisamos saber contra o que estamos orando. A oração precisa ser inteligente. E, por último, a perseverança. A intercessão que persiste é a que derruba as fortalezas do inimigo. O processo de libertação não é o fim, é a porta de entrada para uma vida de santidade. E a intercessão é a ferramenta que nos permite não apenas caminhar nessa liberdade, mas também guiar outros para a mesma jornada. O processo de crucificação, que começa com a nossa humilhação, culmina na intercessão, onde o amor de Deus em nós transborda para o mundo. Estamos chegando ao final de nossa jornada, e é crucial que compreendamos um último ponto. A libertação, por mais maravilhosa que seja, não é o destino final. A libertação é a remoção da sujeira, das amarras e das contaminações. Ela é o início do nosso processo de santificação. Pensem nisso como a preparação de um terreno. Antes de plantar algo novo, você precisa remover as ervas daninhas e as pedras. A libertação faz essa limpeza para que a alma possa, então, florescer em fé, obediência e no caráter de Cristo. A verdadeira liberdade é viciante e salutar. É a liberdade para ser quem Deus nos criou para ser. No entanto, uma libertação que não nos leva à obediência, que não nos conduz à construção de um novo caráter, é uma liberdade incompleta e, em muitos casos, reversível. É por isso que o processo não para na libertação, ele continua na construção de uma vida que honra a Deus. E essa construção de caráter nos leva ao segundo ponto: a libertação é sempre sucedida por um período de provas. Acredito que todos nós podemos nos identificar com isso. Saímos de uma fase de cura e, de repente, somos testados. Esses testes não são para nos derrubar, mas para nos aprovar. É nesse momento de prova que nosso caráter é forjado, que nossa fé é consolidada e que a vitória que conquistamos na cruz se torna permanente. Jesus nos alertou que, quando um demônio é expulso, ele pode voltar com 7 outros piores, a menos que o território seja ocupado com a presença de Deus. Esse território é o nosso coração. Após a libertação, precisamos preenchê-lo com a palavra, com a oração, com a obediência e com a comunhão. É essa ocupação que nos dá a vitória duradoura da cruz. A cruz é a nossa fonte de poder. A vitória sobre o pecado e sobre as forças do mal não é conquistada por meio de atalhos, de fórmulas mágicas ou de rituais. A vitória vem da obediência aos princípios da cruz, vem da humilhação, da confissão, do arrependimento e de todos os passos que discutimos. A cruz é o nosso caminho.
É o caminho que nos leva à liberdade, à santidade e a uma vida que, mesmo em meio às provas, tem a certeza da vitória. Portanto, não busquem apenas a libertação. Busquem a libertação para viver uma vida de obediência. Não temam as provas, pois elas são a confirmação de sua cura. E acima de tudo, mantenham seus olhos fixos na cruz, pois ela é a nossa fonte inesgotável de graça e poder. Estamos chegando ao fim de nossa jornada. E o que aprendemos hoje é que a cruz não é apenas um evento que olhamos para trás, mas um roteiro que olhamos para frente. A crucificação é um processo, um mapa detalhado para a cura e a libertação. Percorremos 10 princípios, desde a humildade, que nos liberta do orgulho, até a intercessão, que nos torna agentes de cura para o mundo. Cada um desses passos é uma ferramenta de Deus para nossa restauração completa. A cruz nos mostra que não há atalhos. A cura de feridas profundas, como o adultério, exige uma cirurgia que é dolorosa. Ela exige que nos humilhemos, que confessemos nosso pecado, que nos arrependamos de verdade e que perdoemos. Ela nos desafia a renunciar e a restituir o que foi danificado. Ela nos convida a nos reconciliar, a nos submeter à disciplina de Deus e a encontrar o descanso em sua presença. E, por fim, ela nos capacita a interceder por outros. Agora, a pergunta que faço a cada um de vocês é: qual desses princípios você precisa aplicar em sua vida hoje? Onde a sua alma está ferida? Qual pecado você precisa confessar? Quem você precisa perdoar? Qual restituição você precisa fazer? O processo é doloroso, e eu não prometo que será fácil. Mas a recompensa é uma vida de liberdade e vitória em Cristo. A cruz não é apenas um símbolo de nossa salvação, mas a fonte de nossa autoridade. E a obediência aos seus princípios é o que nos dá o poder de viver uma vida de crescente santidade. A liberdade que a cruz nos oferece é um dom de Deus, mas exige a nossa participação. O convite está feito. Escolha hoje seguir esse caminho. Escolha a humilhação, a confissão, o arrependimento e todos os princípios que nos levam à vitória. E que essa vitória seja a glória de Deus em sua vida. Para encerrar esta apresentação, convido a todos a fecharem os olhos e unirmos nossos corações em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso Salvador, nós te agradecemos por esta poderosa revelação. Obrigado por nos mostrar que a cruz não é um destino final, mas o início de um processo de vida. Agradecemos por cada princípio que o Senhor nos ensinou hoje, da humildade que quebra nosso orgulho à intercessão que nos capacita a amar o nosso próximo. Nós te pedimos, Senhor, que a semente que foi plantada nesta noite não caia em solo pedregoso. Que ela se enraize profundamente em nossos corações e produza frutos de santidade, obediência e liberdade duradoura. Ajuda-nos a viver com coragem e ousadia, aplicando os princípios da crucificação em nosso dia a dia, para que a Tua vitória seja manifesta em todas as áreas de nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, a ser testemunhas vivas desse processo de restauração. Que a nossa história de cura se torne um farol de esperança para aqueles que ainda estão presos no pecado. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor e da Tua graça, para que o Teu nome seja glorificado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Teu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito obrigado a todos pela presença. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Na próxima vez que nos encontrarmos, continuaremos a nossa jornada explorando um novo e impactante tema que Deus nos dará. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.